Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 6 de 2 Samuel, leremos também o capítulo 16 de 1 Coríntios, capítulo 14 de Ezequiel e concluiremos a leitura em Salmos no capítulo 55. E antes de iniciarmos, feche teus olhos e ore comigo. Deus bendito, Pai, excelso, soberano e fiel, louvamos o Senhor por todos os teus feitos, as maravilhas que o Senhor tem nos permitido contemplar. Ó Deus, muito obrigada pela graça de estarmos vivos, pelo nosso respirar, pelas coisas mais simples, como até mesmo abrir os olhos. Muito obrigada, Deus. Obrigada por nos sustentar e fazer aquilo que nos é impossível, como manter o nosso fôlego de vida, a nossa existência. Nos dá a graça de vivermos para a maior glória do teu santo nome e que cada instante de vida que venhamos ter seja de fato útil, ó Deus, e vale a pena. Que o Senhor seja honrado através das nossas vidas, da nossa escolha, de tudo que fazemos, pensamos e da maneira como decidimos agir. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e nos ensine a respeito do teu evangelho e nos dê sabedoria para aplicá-lo diariamente de forma de fato sábia. É assim que oramos ao Senhor. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 de 2 Samuel. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Aminadab, que fica numa colina, Uzá e Aiô, filhos de Aminadab. Conduziram aquela carroça, levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Aminadab, que fica na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse:
Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de que você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Capítulo 16 do livro de 1 Coríntios. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaio, porque eles suspiram o que faltava da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Capítulo 14 de Ezequiel. Então alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos. Desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro de seu coração, e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa
Fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contaminem com todas as suas transgressões. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela pessoas e animais. Mesmo que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e eles a devastarem assim que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: Espada, passe pela terra, e eu eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Mesmo que esses três homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela pessoas e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto pior não será se eu enviar os meus quatro piores castigos, isto é, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém para eliminar dela pessoas e animais. Mas eis que alguns sobreviventes serão deixados nela, filhos e filhas, que serão levados para fora. Eis que eles virão a vocês, e vocês verão a sua conduta e as suas ações, e ficarão consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles os consolarão quando vocês virem a sua conduta e as suas ações, e vocês saberão que não foi sem motivo que fiz tudo o que fiz nela, diz o Senhor Deus. Capítulo 55 do livro de Salmos. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pior, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. A destruição no meio da cidade, das suas praças, não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte o assalte e vivos desçam à sepultura, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz, ele livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá. Ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra.
As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.